Meus irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. E pediram para que eu orasse pelas crianças. Eu gostaria de convidar as crianças para que eu pudesse orar por elas. Tem mais crianças aí? A igreja pode se colocar de pé? Assim oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te apresentar esses pequeninos do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a saúde de cada criança, porque creio eu, Senhor, que o Senhor tem um plano muito especial sobre a vida de cada pequenino. Que o Senhor possa transformá-los em grandes homens de Deus, mulheres de Deus, o orgulho de suas casas. Que o Senhor possa livrá-los da seta, da inveja, da calúnia, das perseguições. Que o Senhor possa colocar uma coluna de fogo, uma muralha espiritual, protegendo, Senhor, guiando, exortando, confortando, e que mal algum chegue na sua tenda. Abençoe o papai, abençoe a mamãe, e que tudo que eles vierem a fazer, o único propósito seja glorificar o teu nome. Eu entrego nas tuas mãos estas crianças, e a igreja confirma dizendo: amém. Deus abençoe e tome o seu lugar, em nome de Jesus. Meus irmãos, de forma introdutória, eu quero muito externar a minha alegria. Eu não imaginava que retornaria tão rapidamente. Estivemos aqui algumas semanas atrás, ministrando em um seminário, e aprove Deus e o nosso querido pastor Ricardo nos confiar este convite para trazermos uma palavra. Como muitas pessoas não me conhecem, outras me conhecem, eu sempre costumo dizer que eu não sou boliviano. Eu sei que você pensou. E olha que não foi revelação, foi chute nisso. Não sou venezuelano. Alguém me falou esses dias que eu me pareço com aquele pessoal que fica no semáforo pedindo alguma coisa. Meu nome não ajuda, e meu sobrenome também, mas eu sou pernambucano. Glória, aleluia. O R me denuncia, e o E também. Eu venho de uma cidade por nome de Vitória de Santo Antão. Olha, nome de interior é sempre assim, né? Nome de santo. Vitória de Santo Antão. E a minha cidade é conhecida por duas coisas. Primeiro, porque a fábrica da Pitu fica nela. Esse é um momento que eu não gosto de falar, mas fazer o quê, né? A fábrica da Pitu é na minha cidade. Engraçado porque no Natal, irmãos, tem uma garrafa gigantesca na frente da empresa lá, e um Papai Noel gigantesco agarrado assim na garrafa. E a minha cidade é conhecida porque houve no passado uma batalha. Quem gosta de história, eu te aconselho a estudar. A Batalha do Monte das Tabocas. Foi uma batalha que aconteceu há muitos anos atrás, e os holandeses queriam dominar o nordeste deste Brasil. E se você cavar um pouco, você vai descobrir que tudo gira em torno de dinheiro. Os brasileiros pagavam um valor, e chegou uma hora que eles disseram: ninguém vai pagar nada mais, é guerra. Aí teve guerra, e os brasileiros nordestinos venceram, expulsaram os holandeses. Só que, infelizmente, essa é a parte que eu não gosto de contar, porque as pessoas nas escolas falam a parte boa, né?
foi porque quando expulsaram esses holandeses, no grupo dos holandeses havia um grupo de judeus. Tem gente que conhece a história aí. E esses judeus foram parar em Nova Amsterdã e fundaram Nova York. Ninguém gosta de contar essa parte da história, né? Mas infelizmente há uma promessa patriarcal, né? Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Bom, então as professoras na escola não gostam de contar essa parte, mas eu conto porque é melhor uma dura verdade do que uma doce mentira, né? Todavia, irmãos, fico muito feliz. Moro em Osasco não há muito tempo. Deus se utilizou de algumas pessoas para que eu chegasse nesse estado chamado São Paulo, e uma delas foi o pastor Napoleão Falcão. Quem me acompanha nas redes sociais sabem que eu sempre tenho acompanhado o pastor, e hoje eu congrego no setor 34, Belém, pastor Wilson Farácio. E eu comentava antes com o Ricardo que hoje eu estou meio worship e assembleando, né? Não sei se você perceberam. Estou assembleando, não deixa o terno por nada, irmão. Eu já estava pensando, bota ou não bota, bota, tira casaco, bota casaco. Coloquei o casaco, irmão, porque quem tem pezinho na assembleia não tira esse terno por nada. Mas eu estou aqui, ó, jeans e terno. E antes de começar, eu falei isso na primeira vez que eu estive aqui. Agora eu falo em referência ao Tiago, pastor Tiago. Se você abrir o dicionário e procurar a palavra simpatia, você vai encontrar a foto do pastor Tiago 3x4. Porque ele é um carisma de pessoa, me tratou muito bem, foi me buscar lá em Osasco, na sede, estava na igreja. Eu vim com muito som dentro do carro, ele ligou o ar-condicionado, ele falava, eu não entendia nada, mas eu dava glória do mesmo jeito. E antes de começar a ministrar, meus irmãos, eu escrevi um livro que se chama Como Crerão Se Não Sei Pregar. Aqui eu falo um pouco sobre hermenêutica, homilética, expressões idiomáticas, erros de pregadores, elaborar sermões temáticos, textuais, narrativos. E eu só tenho 3. Um é do Ricardo, um é do pastor Tiago, e se você quiser procurar no final, eu ia oferecer, irmãos, para vender. Mas já, irmãos, custa só R$38. Na compra desse livro, você vai ajudar a instituição de um jovem pregador carente. Entendeu aí, né, irmãos? Mas vamos para a palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Quem é que está na mídia hoje aqui? Agora eu posso falar. Eu ia falar, o Midianita vai me ajudar aqui, mas é o pastor Tiago, não posso falar. É o único Midianita que gosta da gente, é quem trabalha na mídia. Lucas capítulo 7, versículo 11. Está escrito: no dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhava seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro, filho único de uma, retificando, o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar, e assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós,
e Deus veio salvar o seu povo. E quantos confirmam, digam amém. Amém. Queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, é bem verdade que quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 7, nós estamos diante de uma narrativa muito conhecida, muito pregada, até comentada. Todavia, é necessário falarmos algumas coisas de antemão. Para entendermos esta narrativa, você precisa conhecer um pouco o autor desta escritura, o escritor deste Evangelho. O escritor deste Evangelho não foi qualquer pessoa, não foi um neófito, não foi um leigo, foi um médico, um doutor, por nome de Lucas, aquele que acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens e escreveu também Atos dos Apóstolos. Quando nós meditamos no Evangelho de Lucas, percebemos que há uma característica muito peculiar, porque dos 4 evangelhos que fazem parte do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, ele carrega essa particularidade de ser conhecido como o Evangelho perfeito, o Evangelho na sua plenitude, porque o Evangelho escrito por Mateus é conhecido como o Evangelho do Rei, ou o Evangelho do Leão. Jesus é exposto como o leão da tribo de Judá. O Evangelho de Marcos, ele carrega esse título de ser conhecido como o Evangelho do servo trabalhador, o Evangelho ao qual Jesus sempre está trabalhando. Você não vê no Evangelho de Marcos Jesus parado, Jesus está em movimentação. É por isso que você encontra em Marcos Jesus ou vindo de um lugar ou indo para um lugar. E por que servo trabalhador? Porque esse Marcos aqui é o Evangelho do boi, porque o boi era o animal que puxava os maquinários agrícolas da época. O Evangelho de Lucas é o Evangelho do homem perfeito, porque Lucas ele expõe Jesus como o homem na sua plenitude. E o Evangelho escrito por João é o Evangelho do Filho de Deus. É o Evangelho que você encontra o coração da Bíblia para muitos. João capítulo 3 e versículo de número 16. E Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho. Ora, também conhecido como o Evangelho da Águia, porque em João você encontra Jesus vindo dos céus e no final da sua trajetória voltando para o céu. Agora olha o que é interessante: o Evangelho do leão, o Evangelho do boi, o Evangelho do homem, o Evangelho da águia. E se você não entendeu porque não fez o download ainda, quando você ler lá em Ezequiel, você vai ver que essas figuras vão aparecer: rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem, rosto de águia. E só para te motivar a dar um glória a Deus ainda, lá no livro do Apocalipse, João vai ter uma revelação que vê rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem, rosto de águia, apontando para aquele que é o rei, aquele que é o servo trabalhador, aquele que é o homem na sua plenitude e o Filho de Deus. Dá para dar um glória a Deus depois desta revelação? Aleluia! Então, se você não sabe, ele é rei. Se você não percebeu, ele é o servo fiel. E se você não notou, ele é o homem na sua plenitude. E ele é o Filho de Deus. Então Lucas, quando escreve o seu Evangelho, ele escreve um Evangelho rico em detalhes. Dos 4 Evangelhos, o Evangelho que carrega minúcias, detalhes, é o Evangelho de Lucas.
Quando você lê no capítulo de número 1, você encontra Lucas escrevendo para um certo Teófilo, e ele diz: Teófilo, muitas pessoas já tentaram empreender os fatos que foram realizados por Jesus. Ou seja, ele está dizendo que outras pessoas já haviam tentado escrever os relatos de Jesus. E ele continua dizendo: pareceu a mim conveniente escrever de uma forma minuciosa. Aleluia. Então, cada escrito de Lucas carrega um peso de análise, de pesquisa, de entrevista, e é por isso que esse evangelho é o evangelho dos detalhes. Mas, pregador, por que você começou mencionando isto? Simplesmente por isso. Porque quando você ler no versículo de número 11, pastor Tiago, olha o que a Bíblia diz no capítulo 7. Aleluia! Dá um glória a Deus aí enquanto Tiago viu? No dia seguinte, repita comigo: no dia seguinte. Observe que Lucas vai dar uma ênfase ao dia deste acontecimento. Em outras versões, você pode encontrar a expressão pouco tempo depois. Mas na King James, a Bíblia diz um dia depois. Pergunta de 1 milhão: o que aconteceu um dia antes? É fácil. Regra hermenêutica: Bíblia se explica com Bíblia. E a Bíblia menciona o que aconteceu um dia antes. Um dia antes, Jesus venceu uma corrida com um dos maiores inimigos que eu e você travamos, viu? Ele disputou uma corrida com a morte, porque o servo de um centurião estava à beira da morte, e esse centurião, sabendo do poder de Deus através de Cristo, o procura através dos anciões do templo. E é interessante porque quando os anciões se encontram com Jesus, eles dizem: o servo do centurião, ele ama o nosso povo. Irmão, encontrar um romano que amava um judeu naquela época já é difícil. E eles continuam dizendo: ele ama o nosso povo e edificou a sinagoga. Não se escandalize no que eu vou lhe dizer. Você se lembra que o pastor da sinagoga de Cafarnaum era Jairo? E olha quem fez a sinagoga de Cafarnaum. Deus levanta o patrocinador que Ele quiser. Eu repeti: Deus levanta o patrocinador que Ele quiser. É por isso que quando eu ouvia o pastor Tiago mencionando o Espírito Santo queimando no meu coração, haverá patrocínio. Aleluia! Quando Ele quer, irmão, até romano, centurião, investe na igreja. E esses anciões dizem: o cara ama o nosso povo, edificou a sinagoga e gosta tanto do servo dele, que está cuidando dele. E Jesus disse: fale mais, ele é digno que o Senhor atenda o pedido dele. Ele disse: eu vou agora. O cara que gosta do meu povo, edificou uma igreja e ainda ama o servo dele ao ponto de estar cuidando dele, o plano de saúde ele está pagando, eu vou lá agora. Só que quando ele está chegando, o centurião mandou os amigos dele barrarem Jesus. Não! O centurião disse que o senhor não pode entrar.
Por quê? Porque ele não se acha digno. Talvez alguém poderia dizer: não estou entendendo mais nada, porque os anciãos da igreja falaram que ele é digno, agora vem os amigos dizendo que ele não é digno. Irmão, você não precisa expor que merece, você não precisa expor tua dignidade, porque eu amo aquele que diz: eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu não faço, porque no reino não existe meritocracia, não é mérito seu, mas tudo é dele, por ele e para ele, que são todas as coisas. E me perdoe o que eu vou dizer. Irmão, tenho visto cada coisa. Só aquele mesmo, Dindinha dizia: meu filho, bem que Dindinha dizia: tu vai ver coisas, tu vai ver coisas. Aí eu vejo algumas pessoas dizendo: mas eu fiz, eu salvei. É Jesus, eu coloquei, eu pus, eu levantei. Não, você não pode nada, você não faz nada, você não tem nada. Irmão, não é habilidade, não é retórica, não é homilética, não é termos linguísticos, é a misericórdia de Deus que olhou para mim, olhou para você e viu alguma coisa em você que chamou a atenção dele. Então dá glória a Deus por isso. Agora ele falou que ele quer uma só palavra. Irmãos, o centurião não pediu uma mensagem de 1 hora. Ele não pediu um discurso de 1 hora. Ele falou: só quero uma só palavra. É por isso que eu amo Jesus, porque com uma só palavra ele muda a vida de muita gente. Jesus ficou ali, feliz da vida. O servo foi curado. Aí a Bíblia diz, coloca de novo 11, Tiago. Um dia depois, a morte já estava batendo na porta do centurião, e o servo do centurião ia morrer. Mas Jesus, repito, mas Jesus venceu aquela corrida e chegou primeiro na casa dele. Enquanto você está dando glória, enquanto você está cantando e louvando e dizendo: Senhor, mas eu tenho um problema que ficou lá na minha casa e ele está batendo na minha porta. Não tem problema, Jesus já chegou lá primeiro através da sua palavra. Jesus vence essa corrida. Só que um dia depois, Jesus embarca em uma viagem de quase 33 quilômetros. Uma viagem de um dia até Naim. Só que Jesus, se deslocando de Cafarnaum até Naim, duraria ali um dia. Jesus não tinha Land Rover, mas ele caminhava muito bem. E enquanto Jesus está caminhando até Naim, entra comigo, em Naim. Em Naim você vai encontrar uma mulher. A Bíblia não diz o seu nome, mas a Bíblia enfatiza o seu problema. A Bíblia fala que ela era viúva, ela chorava muito, conduzia um cortejo fúnebre, e o caixãozinho não era do marido, era da fotografia do marido. Porque talvez ela pensasse em seu coração: eu não tenho um esposo, mas quando eu olho para a face do meu filho, eu vejo os traços do meu esposo. E você sabe que viuvez não era algo fácil naquela época. Ela via talvez no seu filho a provisão futura.
Ela via talvez no seu filho o sustento do amanhã, mas agora ela não tinha esposo, não tinha filho, e ela sabia que o próximo caixão que ia sair era o dela. Me dói muito, irmãos, mas eu tenho que vos dizer, como eu queria essa igreja repleta de jovens e crianças. A Bíblia fala de promessas condicionais e promessas incondicionais na Bíblia. E promessas incondicionais são promessas que Deus faz querendo o homem ou não. Ninguém impede. Quer ver um exemplo? Eis que cedo venho. Quem é que impede ele de vir? Procura aí. Você não vai achar. Ele vem. Mas eu vou lhe dar uma promessa condicional. E se tivesse aqui muitos jovens, até o glória diminuía. Sabe qual é? Pode olhar para a câmera. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias de vida se prolonguem. Eu louvo a Deus quando Elias encontrou Eliseu. Eliseu recebe uma chamada poderosa, mas sabe o que é que Eliseu disse? Deixa eu beijar papai, deixa eu beijar mamãe, e depois eu te sigo. Vai doer, viu? Pode ser do manto, pode ser do reteté, do fogo, da glória, turbilhão de Jesus, tocha humana. Mas se você não honra seu pai, não honra sua mãe, para Deus, olha, não serve. Para diminuir mesmo glória, porque hoje em dia a gente vive numa época aonde tem filhos que exigem dos pais. Esses dias eu estava no Uber, aí o Uber falou para mim: não, pastor, mas porque eu tenho que dar a mesada. Eu digo: mesada do quê? Como é santo? Não, porque meu filho está exigindo a mesada. Eu disse: olha, garoto, se eu falasse para papai, me dá uma mesada, já sabe, né? Vinha uma cadeirada junto. Ele dizia: meu filho, tu come de graça, tu dorme de graça, paga teus estudos e ainda pagar salário. Vou dar uma caixinha de picolé básica. Aqui esqueceu o nome do picolé lá, geladinho, chup-chup lá, né? Pronto. Vai ali e começa a vender. Você vai virar um microempreendedor. Eu estarei te estimulando a ser um empresário do chup-chup. Mas o mundo está mudando, irmãos. Eu estava no carro conversando com minha poderosa mãe, e lá na hora eu falei assim: pensa a mãe. Tu falou o quê? Eu disse: não, eu falei benção a minha mãe aqui, pedi a benção a ela. O quê? Você é da onde, senhor? Porque aqui não é normal isso. Não, irmão. Você acha que quando você diz bença mãe, bença pai, a palavra fica voando? Não, é profecia. Eu vou repetir: quando o seu pai ou a sua mãe diz: meu filho, minha filha, Deus te abençoe, a palavra vem, aí as bênçãos do Senhor começam a bater na porta da tua casa. São princípios que estão desaparecendo, irmãos. Estava na casa de uma pastora e a filha dela disse: ô, tu vai não? Eu disse: menina, que você faz tamanho de quê? Tu? Eu lembro uma vez, eu quase que levei um tá ligado de papai, porque eu estava no telefone, disse: tô ligado, língua de malandra, pá, que eu ligado aqui. Nunca mais falei tá ligado dentro de casa. Mas eu louvo a Deus por tudo que eu aprendi. Princípios, valores inegociáveis. E é por isso que Deus está despertando em você esses princípios de novo. Um dia depois vai Jesus
até Naim. E esta mulher chorando muito, porque o caixão era do seu filho, do seu possível sustento, mantimento, provisão, alimento. E ela chorava muito. Agora, sabe o que é curioso? Algumas pessoas costumam dizer que quando alguém morria naquela época, era enterrado no quarto dia. E alguns chegam a dizer que foi por isso que Jesus chegou no quarto dia. Nananina, não. Havia um misticismo judaico. Mas quando alguém morria, ele era enterrado o mais rápido possível. Não havia plano funerário. Lá na minha cidade tem um plano chamado Rosa Master. Não havia plano funerário. Havia algumas situações que impediam do morto ser enterrado no mesmo dia. Por exemplo, quando alguém morria no sábado, não se enterrava. No dia do Yom Kippur, dia do perdão, também não se enterrava. E olha o que é interessante. Quando Jesus morreu, naquele sábado ali era Páscoa. Jesus morreu na sexta. E os religiosos ficaram preocupados de romper às 18 horas do dia, porque se rompesse às 18 horas do dia, era sábado para os judeus, e Jesus era impedido de ser crucificado. É por isso que arrancaram Jesus da cruz muito rapidamente. Então vem comigo. Se esse menino do texto morreu, há uma grande probabilidade dele ter morrido nesse dia. Agora vai doer. E se esse menino do capítulo 7 morreu no mesmo dia, ele morreu enquanto Jesus vinha de Cafarnaum até Naim. E se ele morreu enquanto Jesus vinha de Cafarnaum até Naim, isso implica dizer que em Naim a morte chegou primeiro. Vai ter dias que aparentemente Jesus vai se atrasar. E você vai dizer: Senhor, mas eu já ouvi tanto pregador dizendo por aí que o Senhor não se adianta e não se atrasa. Mas vai ter dias que aparentemente Jesus vai se atrasar. Vem comigo. Como era um velório naquela época? Naquela época, duas classes de pessoas eram convidadas para o velório. Eu vou te dizer uma delas: os flautistas. Quem eram os flautistas? Os músicos do velório. Eram aqueles que tocavam salmos fúnebres, porque todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo, que a melodia aplaca a dor da alma. Essa mulher recebeu a visitação dos flautistas, os músicos do velório. Lembre que quando Jesus chegou na casa de Jairo, já tinha eletrônica e tudo lá. Havia música lá. Só que os músicos tocaram, mas mesmo assim a dor dessa mulher não diminuía. Qual a outra classe de pessoas convidadas para um velório? Essa igreja vai dar uma risada que eu sei. Conhecidas por ter a profissão mais antiga do mundo, uma das mais antigas do mundo, né? As tão famosas carpideiras. Só as irmãs mais antigas sabem o que eu estou falando, sabia? Quem eram as carpideiras? Está vendo? O crente conhece que chora muito. Eram as profissionais do choro. Se você for no sertão de Serra Talhada, lá para dentro, você encontra a mulher que vem para chorar, viu? Quando der em São Paulo, pega a cebola e vai para lá. Então, essas carpideiras
ganhavam para chorar no velório. Porque todo mundo sabe que quando alguém chora com você, a psicologia diz que você está compartilhando a dor. É por isso que a Bíblia diz: se alegre com quem se alegra e chore com quem chora. Chorar com quem chora é até fácil, porque nós somos seres emotivos. Até com minha mãe chora com filme, mãe. Eu fico indignado, minha mãe tem um hábito de dizer: meu Deus, não deixa ele morrer. Eu disse: mãe, é um filme, mãe. Minha mãe é tão crente, que até no filme ela fica orando assim: meu Deus, se ele morreu, sai agora. Eu digo: se essa mulher entrar no céu. Eu digo: mãe, está no roteiro, mãe vai morrer. Não, se ele morrer, sai. Eu disse: rapaz, sai que vai morrer. Quando o DiCaprio morreu, meu irmão, ela viu aquela boquinha rosa falando: Rose! Aí minha mãe lá: mãe, ele está vivo, no próximo filme a senhora vai encontrar ele. Mas entenda que chorar com quem chora é fácil. Agora a parte difícil, até o glória diminui aí, viu? É se alegrar com quem se alegra. Porque se você não estiver preparada para ver a vitória do seu irmão, vai brotar uma sementezinha de inveja. Por que a túnica de José era para ser dele? Não, não era para ser sua. Se alegra com a túnica de José? Não, eu vou tomá-la. Não, deixa José com a túnica dele. Amanhã Deus dá uma para tu também. Vai dando glória pela vitória dos teus irmãos, porque hoje ele comemora, amanhã tu comemora também. Eu comentava com o Tiago aqui, com o pastor. Essa semana passada eu fui levar a filha de uma pastora no condomínio, e a pastora falou: irmão Romero, tu vai no meu carro. Irmão, carro velho, irmão, caindo nos pedaços. Quando eu cheguei na frente do condomínio, que eu ia ligar o carro não pegou. Tive que empurrar, começou a chover ali em Calcaia do Alto, lá que nós íamos na lama, empurrando. Chorei, disse: meu Deus, que dificuldade, que prova, que vergonha. Aí no outro dia, no glória, fui convidado para ir na casa daquela jogadora Virna, jogadora de vôlei, conheci a Isa Santini, e ela mandou um post. Irmão, tá lá, quem me acompanha na rede social viu, no post, não fazendo vídeo. Irmão, fiz uns 20 vídeos. Toda semana eu coloco um agora. E eu lá fazendo vídeo. Meus irmãos, estou ferindo, estou num poste blindado, segurança policial, praga alguma chega aqui, mas mil de um lado, 10 mil direita. Cheguei na casa dela, ela fez: ô pastor, eu tenho esses 3 carros, um poste e um poste 911. Meu Deus, eu esqueci desse aí, olha. Posso entrar? Irmão, eu entrei no carro, dei aquela saleira. Meu Deus, vai sair, vai não, pastor. Eu gravei, postei, mandei lá para os amigos lá do interior. Ele tá rico, roubou. Não, você tem dono, mano. Mas você está entendendo? Hoje você está no monturo. Amanhã você está entre os príncipes da terra. Então, glória a Deus. Deus faz isso. Aleluia, vai mais um aí. Fui convidado para pregar em Santa Catarina, irmãos. Quando eu chego no Viracopos, me perdoe se eu falar o nome errado. Cheguei no aeroporto, quando eu fui no guichê, a mulher falou: olha, você deu um dia errado, a viagem é amanhã. Eu vim de Osasco, cheguei aqui no aeroporto, gastei 200 de Uber. Fiquei lá no aeroporto pensando, liguei para minha mãe e disse: dorme aí, filho. Eu disse: mãe, não vou não. Peguei um telefone, procurei uma pousada, um local, achei na internet uma pousada em Campinas. Quando eu olhei o valor, R$70. É para lá que eu vou. Peguei o Uber, quando eu cheguei lá, irmãos, na foto era uma coisa. Eu sei o que eu falo. Quando eu cheguei na frente, parecia aquele castelo do Conde Drácula, irmão. Eu disse: que é isso, irmão? Quando eu entrei lá, irmão, tinha um ventilador que ficava balançando. Se eu ligar, cai na minha cabeça.
Uma TV 14 polegadas de tubo, isso é museu, meu irmão. Um banheiro que eu disse, já preguei em cadeia, mas tá ganhando lá, viu? Mas eu fiquei lá, dei glória a Deus. Aí hoje, Tiago me colocou no hotel que eu só fui dormir de 2 horas, só aproveitando, ar-condicionado, assinatura de TV, eu lá, e Tiago mandando mensagem, eu vou chegar lá, por que eu acordei com sono? Porque eu dormi tarde, aproveitando tudo, né, irmão? Mas glória a Deus, dá glória a Deus na prova, e dá glória a Deus quando Deus estiver abençoando, irmão. Então essa mulher ouviu o choro das carpideiras, mas mesmo assim, o choro dessa mulher não parava. Aí vem comigo, aí agora, está ela saindo, conduzindo o cortejo fúnebre, chorando, que ela não parou de chorar. E detalhe, ela tinha visto e ouvido o som dos flautistas, e os flautistas não cessaram o choro dessa mulher. Ela viu e ouviu as carpideiras chorando e não cessou o choro dessa mulher. Mas quando ela está saindo, a caravana da morte sendo liderado por ela, chorando, aí vem uma outra caravana. Agora a de cá é a caravana da vida, e o dono da vida conduzindo o grupo. Aí vem o meu e o teu Jesus, sem uma flauta na mão, sem uma lágrima no olho. Ele diz: eu vou fazer aquilo que o flautista não conseguiu, eu vou fazer aquilo que as carpideiras não conseguiu, eu vou fazer aquilo que ela precisa, é parar de chorar, e eu vou conseguir com o poder da minha voz. Mulher, não chore. Jesus não pediu, ele mandou. É imperativo. E se eu conheço um pouco da Bíblia, e você também, todas as vezes que Jesus lançou uma palavra de ordem, a ordem de Jesus foi obedecida. Eu creio que quando ele disse não chores, ela fez. Só que quem carregava o caixão não parou. Eu vou repetir. Ela parou de chorar, mas quem carregava o caixão não parou. Vem comigo. Imagina Jesus. Não chores! Aí os carregadores desse que passando assim. Vai para onde? Vai para onde com esse caixão? Jesus parou o cortejo com o toque da sua mão. Recebe esta palavra. Jesus vai parar o teu choro hoje com a sua voz, mas vai parar esse problema com a palma da sua mão. Oh, mão poderosa. Eu não sei quem está carregando o teu sonho dentro de um caixão para levá-lo ao cemitério, mas o Senhor queima o meu coração para liberar esta palavra. Hoje não tem enterro de sonhos. Hoje o caixão vai ser devolvido. Hoje o coveiro perde o emprego, o cemitério fecha, mas ele vai parar esse cortejo com a sua mão. Quando Jesus tocou o esquife, a Bíblia diz que aqueles que o carregavam pararam. Está entendendo por que esse problema não parou ainda? É porque você não pediu para Jesus colocar a mão em cima dele.
Não, você não entendeu. Vou repetir. Esse problema não parou porque você não pediu para Jesus colocar a mão sobre ele. Mas hoje você vai sair daqui dizendo: Senhor, coloca a tua mão sobre o meu problema. Porque quando tu coloca a mão sobre o problema tem que parar. Pega essa palavra. Vai ter problemas que vão parar depois de hoje, porque a mão do mestre vai parar. Jairo, quando encontrou Jesus, ele disse: Senhor, vai na minha casa e coloca a tua mão sobre a minha filha. Então nesta manhã pede para Jesus, pelo amor de Deus, pede para o mestre colocar a mão dele sobre o teu problema. Eu não sei qual é o teu problema, mas hoje o Senhor diz: eu vou colocar a minha mão. Irmãos, ele parou o cortejo. Só que tem um detalhe no texto. A Bíblia diz que Jesus não falou com quem carregava o esquife. Ele não falou com quem carregava. Sabe com quem ele falou? Com um sonho morto. Você não entendeu? Vou repetir. Ele falou com a dona do sonho, que estava viva mas morta porque chorava, e falou com um sonho morto que não chorava. Deus poderoso. Aleluia. 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 Talvez você entrou nesta manhã dizendo: meu sonho parece que morreu e eu só estou chorando por dentro. Mas o Senhor está me dizendo: nananina, não. Você não veio para o pronto-socorro, você veio para o socorro pronto deste lugar. É aqui que os sonhos que estão mortos vão começar a viver depois que a minha mão parar sobre ele. Jesus foi até o morro e falou: jovem, eu te digo, levanta. O menino estava enfaixado. O menino estava sem umidade nos lábios, ressecado, endurecido. Se tivesse um teólogo ali e ouvisse Jesus falando, poderia dizer: vai ressuscitar não. Porque na teologia diz que ao homem é dado morrer uma única vez e depois segue seu juízo. Mas quando ele determina, quando ele determina, até a teologia mercado tem que baixar um pouquinho, porque ele é maior, ele é maior, ele é maior. Aleluia! Hoje você sai diferente deste lugar. No dia que você for da minha cidade, lá em Vitória de Santo Antão, faça a questão de procurar o círculo de oração da irmã Lu. Seu testemunho é conhecidíssimo no Nordeste. Irmã Lu, no centro da cidade, Duque de Caxias. Você tem que chegar 2 horas antes. E olha que começa às 9 da manhã, termina às 17. Se você não chegar antes, você não tem lugar para sentar. A irmã Lu tinha leucemia. Ela descia do ônibus assim, carregada pelas irmãs. O pastor presidente lá da IADPE convidou ela para uma entrevista. E sabe o que ele falou? Irmã Lu, entregue. A senhora não tem condições de continuar dirigindo o círculo de oração. E sabe o que ela falou? Ô pastor, se o senhor me tirar, eu vou morrer. Eu não sei fazer outra coisa. Eu sou sem orar na igreja. E ele disse: olha, mas quando a senhora não conseguir mais, a senhora me diz que eu coloco outra pessoa. A irmã Lu foi para o círculo de oração. Todos nós sabemos que o círculo de oração lá em Pernambuco, durante o meio-dia até 1 hora da tarde, ele para.
para as irmãs irem para casa, fazer a comida do esposo e voltar. E como a dirigente mora muito longe, ela fica almoçando na região, na casa das irmãs. A irmã Lu estava lá saindo da igreja, fechou a igreja, aí chamou a vice-dirigente e disse: minha filha, olha, eu comprei uma quentinha, a gente vai comer na casa da irmã fulana, agora vai lá dentro pegar os talheres. A vice, quando entrou, ela... Irmã Lu, o que foi, minha filha? Tem um homem lá dentro. Ela disse: um homem lá dentro? Tem um homem. E ele tá mal encarado, irmão. Ele sabe que nordestino, ele disse: eu vou lá dentro. Aí ela entrou. Quando ela entrou, estava o homem sentado lá na cadeira assim. Aí ela fez: meu filho, não é hora da igreja não, é de 1 hora, meu filho. Meu filho, você quer comida? Você está pensando em alguma coisa? Ele calado. Meu filho, como é o seu nome? Me diga, você é mudo, você é surdo por acaso? Ele fez. Apontou o nome assim na parede: Jesus. Ela disse: meu filho, deixa de brincadeira, meu filho. Esse nome é muito sagrado, não brinco com isso não. Ele olhou para ela e disse: eu venho te acompanhando há muito tempo. Eu venho te acompanhando há muito tempo e conheço as tuas dores e tenho visto o teu sofrimento para continuar na obra, mas para tu saberes que eu uso quem eu quero, eu te curo dessa leucemia hoje, batizo certo o Espírito Santo. Vai ver hoje, vai lá no ciclo de oração dela hoje, lotado. A mulher cospe fogo, a unção e a graça de Deus. É por isso que eu digo que o mesmo Deus de Pernambuco é o Deus que eu estou sentindo nesta igreja. Hoje é o dia que o seu sonho vai ser ressuscitado. Aleluia! Ele parou o choro dela com a voz, parou o funeral com a mão. Só que tem um detalhe muito lindo para terminar. A Bíblia diz que uma grande multidão seguia o cortejo fúnebre dessa mulher. Só que Naim, mesmo sendo chamada na cidade, ou chamada de cidade, Naim era um vilarejo. Era um arruado de casas. E naquela época o dimensionamento de cidade não é como hoje. Hoje, para ser cidade, tem que ter muitas pessoas. Lá 10 casinhas já era uma cidade. Agora para terminar, se Naim não era uma grande cidade, por que a Bíblia diz que uma grande multidão seguia o cortejo fúnebre dessa mulher? Ela não era uma atriz de Hollywood, ela não era famosa, mas por que a Bíblia diz que uma grande multidão seguia essa cidade? Havia uma tradição, cultura, que quando alguém morria naquela época, até nos dias de hoje, quando um cortejo vinha passando pelas ruas, as feiras eram nas ruas. Se você fosse interceptado pelo cortejo, você era obrigado a entrar no funeral. Agora imagine que naquele dia, conjecturando, alguém saiu para comprar pão na padaria ali. Quando está saindo com pão, rapaz, olha que minha, tem que estar nesse cortejo com pão e tudo. Ai, Jesus. Seu Joaquim, vamos no açougue comprar carne, que eu estou saindo com o bife, menos picanha, uma coisa que picanha da carne. Quando ele está saindo, vem a mulher chorando: ah, meu Deus, eita, esse funeral tem que me pegar agora. Vamos lá agora para Santa Carne. Fazer o quê? Então, aonde o funeral, o cortejo passava, todo mundo que era interceptado entrava no cortejo e aumentava as pessoas. Aí vem ela chorando.
Quando ela olha, vê aquela multidão do outro lado assim, vindo. E Jesus rindo. Aí na mente dela ela pensou: esse povo vai entrar aqui e vai aumentar a minha dor. Aí Jesus: menina, não. O que eu vou fazer através do teu filho vai fazer esse povo aí do outro lado entrar no cortejo da vida. Está entendendo por que Jesus se atrasa algumas vezes? Está entendendo por que o Senhor não chegou quando você queria? É porque o milagre que Jesus vai fazer na sua vida, na sua casa, vai ser um testemunho tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas vão dizer: eu quero Jesus desse pastor Tiago, eu quero Jesus desse pastor Ricardo, porque o que ele fez na vida dele é um testemunho muito grande. Pega, Deus está falando do meu coração. Eu não me atraso, eu só chego na hora, mas o meu relógio não é ajustado através do teu. E se ele está dizendo: eu pareço que eu estou atrasado, é porque o que eu vou fazer é muito maior, porque aquele que é poderoso para realizar muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, conforme o poder de Deus que habita em mim e em você. É por isso, viúva, que eu não cheguei quando você queria. É por isso que Jesus está te dizendo: se segura um pouquinho, porque eu já estou chegando. Eu vou profetizar, irmãos, é uma palavra profética. O que Deus vai fazer na sua casa depois deste culto será um milagre tão grande, que quando você testemunhar aqui, vai ter pessoas convidadas que vão dizer: era impossível não aceitar este Jesus. Haverá salvações. Deus está dizendo: Sorocaba vai ser bombardeada pela presença de Deus, e Ele vai usar você. É por isso que Ele se atrasou. É porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E eu quero concluir. Cadê o Tiago me ajudando aqui para a gente terminar essa mensagem? Aleluia! Deus permite essas coisas na nossa vida para que nós ganhamos experiência, venhamos a ganhar experiência. E eu me recordo, a minha mãe conseguiu. Vai estar gravado isso aqui, Ricardo? Ai, minha mãe vai me matar, não vou falar isso. Minha mãe conseguiu uma bolsa de estudos. Eu não gosto de falar isso, mas eu falo porque eu também sou técnico em enfermagem. Sempre que eu fico com vergonha quando eu falo isso. E minha mãe, tem enfermeira aqui, acho que ficaram com raiva de mim que eu falei isso aqui. Mas é porque eu fiz enfermagem, porque eu trabalhava numa escola. Irmãos, eu cuidei de uma creche, eu trabalhava numa creche, cuidava de criança, 3 anos. Por isso que eu gosto de criança. Minha mãe é psicopedagoga, eu cresci com crianças. Então quando eu orar com crianças, eu estou em casa. E minha mãe dizia: faça o curso de enfermagem, porque lá na escola, na creche, as crianças se machucavam, precisava de alguém que conhecesse algo sobre curativo, escoriações. E eu fiz enfermagem. Escola técnica doutor Mário João, nem sei se ele ainda está vivo. Agora imagine, irmãos, eu crendo, recém-convertido, numa escola só de mulher. Que prova! E eu lembro que na época eu era aquele crente chato. Porque se o cara não for chato, o cara acaba. E o recém-convertido. Aí quando as meninas diziam: Romerito, seu nome é tão diferente, eu vim estudar. Sei, ó, prova. Aí vem assim: glória. Mas houve um dia que o professor de anatomia, ele chegou na sala e fez assim: pessoal, vamos fazer uma prova. Precisamos ajudar o rapaz que ele Xerox. Não sei se você sabe Xerox.
E ele cobrava 20 centavos para fazer tirar xerox, uma ajuda que dava para o rapaz da xerox. Quando eu coloquei a mão no bolso, eu não tinha 20 centavos. Irmão, me deu uma vergonha tão grande, que eu não tive coragem de pedir a ninguém na sala. Eu peguei minha mochila, levantei e saí da sala. E eu lembro que as pessoas diziam: ô irmão, vai para onde? Eu vou beber água aqui no bebedouro. Mas eu fui para casa. Naquela noite, o caminho da minha casa até a escola era BR, era uma BR. E eu lembro de estar andando na BR assim, ó, chorando. Sabe que novo convertido fica chorando fácil, né, pela rua? É botar um louvor que você está chorando. E eu chorando assim, eu lembro chorando assim, chorando assim, meu Deus, que vergonha. Eu não tive 20 centavos, Senhor. Que vergonha. Eu tenho sido fiel. Estou voltando. Sempre sou fiel, Senhor. E eu lembro que quando eu desci a BR, eu lembrei que era sexta-feira. E todo sábado, num bairro chamado Maués, havia uma consagração de manhã, 8 até meio-dia. E eu gostava muito de ir. E eu lembrei que era sexta e amanhã era consagração. E eu pensei: meu Deus, eu queria tanto estar na consagração amanhã, mas é muito longe, era do outro lado da minha casa. Aí eu disse: Senhor, eu queria R$2, porque o mototáxi lá era R$2 na época. Eu disse: Senhor, eu queria R$2, Senhor. Mas eu não tive 20 centavos, como é que eu vou ter R$2? Eu comecei a chorar. Me deu um arrepio assim, o Espírito Santo falou do meu coração: vá para a praça. Segura na minha cabeça. E aquela voz: vá para a praça, vá para a praça. Aí eu comecei, eu acho que isso é coisa, porque como eu ouvia muitos testemunhos, e lá no Nordeste sempre tem aquele testemunho de um irmão que diz assim: Deus mandou no mercado. Cheguei lá, tinha alguém que pagou as minhas compras. Tem muitos lá, Deus não tinha, Deus usou alguém. Isso é coisa da minha cabeça. Eu ouço muito testemunhos e aqui: vá para a praça, vá para a praça. Mas eu não tenho nada que perder, vou para a praça. Cheguei na praça de Petrobras, os ônibus da cidade paravam lá na época. Coloquei um fone, fiquei ouvindo o louvor. Uma mulher parou com uma criancinha do lado. Eu gosto de criança, eu fiz um carinho com ela. A mulher foi embora e eu fiquei lá. E eu fiquei pensando: o que é que eu estou fazendo aqui? Parou um ônibus. Desceu um rapaz, eu acho que com seus 30 e poucos anos, olhou para mim e fez: e aí, boy? E aí, mano? Aí ele foi andando. Depois de 5 passos, ele parou assim. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu olhei de novo. Ele voltou. Me deu R$2. Naquela noite, eu chorava. Eu levantei o dedo e falei: obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. No outro dia eu fui para a consagração, irmãos. Nessa consagração ia uma dupla cantar lá, que a igreja conhece. Canção e louvor, quem conhece? Da minha cidade. E eu cantar lá na época. Foi uma manhã muito abençoada, irmãos. Presença de Deus, eu feliz da vida, porque sabia que eu ia voltar de carona, então não tinha problema. Sempre tinha irmãos da minha região ali que iam para lá. Só que quando terminou a consagração, Deus mandou uma chuva tão forte que os irmãos ficaram dentro da igreja esperando a chuva passar. Aí entra o irmão Josué, que ele mora aqui no Rio de Janeiro, diácono. Ele entrou e fez: meus irmãos, quem é que sabe fazer a moto da irmã funcionar? Essa irmã é advogada hoje lá na minha cidade. Porque a moto dela molhou a vela, e quando molha a vela fica difícil de pegar. Aí eu lá. Aí Josué fez: vai, irmão, empurrar a moto da irmã. Eu estou nada nessa chuva aí. Só que a igreja começou a me pressionar: vai, irmão, vai, irmão, vai, irmão. Aquela pressão. Eu vou quase como Chaves. Sim. Aí eu fui, irmão. Peguei a moto da irmã, aquela chuva fina, né? Mas molhando, eu empurrando pra cá e vrum, nada, vrum, nada, vrum, vrum, nada, vrum. Irmão, teve uma hora que eu dei com tanta lapada assim, tá, que pegou.
Quando a moto pegou, que eu dei glória, né? Quando eu olhei, o bico do meu sapato pegou no pedal e rasguei. Crente provado é outra coisa, né? Irmão, eu vou falar, Deus não me deixa mentir. Eu fiquei com uma raiva de Deus tão grande. Porque era o sapato que eu ia para o culto, irmãos. Na hora eu parei a moto e falei, o senhor está de brincadeira comigo? Entreguei a moto da irmã, escondendo o sapato. Era um jacaré não, irmão, era um crocodilo. E eu pisando assim, para ninguém ver o sapato assim, eu... Obrigado, irmã! Deus te abençoe. Aí alguém falou, quem quer carona pro bairro do Cajá? Eu pulei dentro do carro. Fiquei logo na frente. E os irmãos atrás falando do culto. Que consagração, irmão, poder de Deus, né? Mande eu lá. Quando eu cheguei em casa, irmãos, troquei de roupa, deixei o sapato velho lá debaixo da cama, peguei minha Bíblia. Sabe de novo como é que eu gosto de pregar? Fui pregar para um irmão chamado Marcos César. Marcos, estou contando todo o testemunho aqui, viu? Marcos César. Cheguei na casa dele, no portão do muro da casa dele, eu falando da Bíblia lá. Não, Marcos, esqueci até o sapato. Quando eu olho na esquina, para o Celta, dois irmãos dele, o irmão Davidson e o irmão Ivamar. Eu dou nome, viu? Porque se for para a internet, eu estou credibilizando vocês aqui. O irmão Ivamar tinha uma lan house na época lá. E o Davidson tinha uma loja de relógio lá. Aí eles gritaram, irmão Romerito, vem cá, eu fui. Entrei no céu da prata atrás. A irmã Ivamar olhou para mim e fez assim, irmão Romerito, eu estava em casa hoje, é sempre assim mesmo. E Deus falou comigo, compra um sapato para o meu servo. Eu tive essa reação que você teve. Só que ele falou assim, mas meu cartão é. Aí eu já fiquei, eu na minha mente, Deus só está brincando demais. Que prova é essa? E eu lá, não tem problema não, irmão. Assim mesmo. Aí eu encontrei o irmão Davidson. E o que foi que eu falei, irmão Davidson? Aí o irmão Davidson falou, oi Ivamar, tu me pediu meu cartão. E o que você falou, irmão Davidson? Eu falei, oi Ivamar, então é de Deus, porque eu estava domingo lá no ciclo de oração na cidade de Bonança, lá no ciclo de oração chamado Oca, que é lá nos Engenhos, e Deus também falou comigo, compra um sapato para o meu servo. Aí nós nos juntamos e compramos. Ele tirou debaixo do banco um sapato, irmãos. Aí eu dei glória, aí eu dei aleluia. É por isso que eu venho nesta manhã te dizer, suporte. Está sentindo ele aqui? Vou usar uma linguagem bem nordestinesa. Está preparado para voar? Nós estamos vivendo a época das doenças psicossomáticas. Nunca surgiu tanta gente doente na mente. Mas hoje eu quero te apresentar a solução. E a solução do teu problema é um chazinho. Não é de camomila, erva cidreira, colônia, hortelã. É o chá da raiz de Jessé. E eu concluo dizendo isso para você. Um homem na Bíblia sofreu mais do que sovaco e aleijado, mas morreu crente, viu? Foi preso, solitário, lá em Patmos. Mas quando ele estava sozinho, com saudade de todo mundo, dos irmãos, eu creio que ele disse, eu estou com tanta saudade do Pedrão, até do incrédulo do amigo Tomé, não acreditava em nada, mas eu estou com saudade dele. Mas eu estou com saudade do meu amigo Jesus. Eu me lembro quando ele subiu, e ele disse que eu não ficaria sozinho. E a Bíblia diz, quando eu estava de joelhos,
eu ouvi uma voz por detrás de mim, e ela dizia: João. Eu conheço essa voz. Ô João, não, peraí, essa voz eu conheço. João! Não pode ser ele. Ô João, dá uma olhadinha para trás. E quando eu olhei, ele estava bonito, irmãos. Pense como ele estava bonito. Seus cabelos brancos como a lã branca, olhos como cor de ambar, cor de fogo, uma espada de 2 fios que saiu da sua boca, um vestido de linho feito pelos anjos descendo dos céus, seus pés como latões que foram forjados em uma fornalha, um cinturão de ouro traçando seu peito, e quando eu olhei para sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor. É mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os seus e ouvidos, poderes, teu nome é sobre todos. Mas o que vem aí? Mas o que vem aí? Se prepara para quebrar tudo, levitas. Eis que eu olhei e vi um livro selado com 7 selos. E procurei no céu e na terra e debaixo da terra alguém digno de abrir o livro e romper os seus 7 selos. E eu procurei e não achei ninguém digno nem de o ler, nem de olhar para ele. E eu, João, chorava muito, mas um dos anciões veio até mim, tocou no meu ombro e disse: João, não chores, porque olha que está chegando aí, João. E eu olhei, e eis que eu vi o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu, e ele é digno de romper os livros e seus 7 selos. E eu olhei e vi que no meio do trono, dos 4 seres viventes e dos 24 anciões, havia um cordeiro como havido sido morto, e ele tomou um livro da testa daquele que estava sentado sobre o trono, e tendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro como havido sido morto, e eles possuíam harpas e salvas cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eu olhei e vi que no meio do trono dos 4 seres viventes havia um cordeiro que foi morto, e com seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação, e para Deus os constituídos reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E eu
lugar.